Gente, então nós estamos aqui dando continuidade na 6.1. Hoje nós vamos falar um pouco de análise de risco, pelo menos a forma mais rápida, né, ou estratégia que a gente tem como analisar um risco, tá? Então nós temos aqui, dentro do programa de análise de risco, a gente tem o objetivo. Qual o objetivo de analisar o risco? Né? O objetivo de analisar o risco é você detectar ele para tomar medidas corretivas e preventivas imediatas, né? O fundamento do trabalho, qual que é o fundamento? Né? Primeiro, as definições, né? Sobre os riscos físico, químico, biológico, ergonômico de acidentes, a classificação, né? E por aí vai. O enfoque a ser adotado, qual é o enfoque? Tá? Por que você quer levantar esses riscos? É logicamente que sempre para salvaguardar a integridade física dos nossos funcionários, né? E o conteúdo da análise, né? O levantamento, a metodologia que é utilizada, o quantitativo ou qualitativo, tá bom? As fases da análise de risco, que é primeiro o levantamento de dados, e as responsabilidades para que seja solucionado essas não conformidades, tá? O exercício aí que é uma ideia, né, e uma conclusão, tá? Então, isso que a gente vai falar hoje. Então, nós temos aqui, primeiro objetivo é estabelecer os procedimentos para identificar, elaborar e aplicar. Peraí que está apagando o meu negócio aqui, eu tenho que ir para frente e para trás. E aplicar análise de risco. Então, gente, sempre que a gente for adotar qualquer metodologia ou adotar qualquer ferramenta ou qualquer programa ou procedimento, você tem que estabelecer, né? Você tem que colocar o porquê, qual que é o objetivo disso. Por que você está fazendo isso? Então, o primeiro item a gente coloca como objetivo. Com qual objetivo você está fazendo esse negócio, tá? Então, eu estou com o objetivo de quê? De identificar, elaborar e aplicar análise de risco. Para o quê? Para salvaguardar a integridade física dos funcionários, para evitar que aconteça acidentes graves ou danos, tanto material, né, acidente pessoal, né, no funcionário, como danos materiais e tal, e por aí vai, tá? As definições, né? Primeiro a gente tem aí análise de risco, né? Uma geral. Aqui está apagando a minha tela, que eu vou ter que ir para frente e para trás aqui para. Não sei porque está apagando, caramba. Uma coisa que a gente estava preocupado aqui aconteceu, tá? Aí. Para vocês não está apagando, mas para mim tá. Vamos ver se aí apagou. Eita. Não gostei disso. Tá apagando algumas páginas. Aí. Não dá nem para me ler. Vocês estão vendo aí, ela fica fria, mas as definições, tá? No meu não fica. Entendeu? Eu vou tentar aqui ver rapidinho e aí eu consigo explicar mesmo vocês, que deve estar fixa na de vocês aí, objetivo, e depois a gente, aí as definições apaga. A Apaga definições, como assim? Você não ela some, ela consegue... desaparece. Ela desaparece da minha frente. Então, ela está aqui. O objetivo é quando eu coloco ela desaparece, ó. Então, eu não consigo ver. Vamos ver, voltar ela desaparece. Que porcaria. Não dá nem para mim ler aqui para poder falar para vocês. Mas, para a gente não perder tempo, lê para mim o que está escrito no slide, então. Deixa eu colocar ele aqui. Definições, análise de risco geral e tarefa. Tá. Então, essa análise de risco, a gente coloca o contexto geral, né, quando a gente vai fazer uma análise de risco, e por tarefa. Lembra? Nós já estamos cansados de falar as tarefas. Qual a tarefa que você executa? Nós fizemos até um trabalho, né, acho que não ser anterior, que falava das tarefas. Então, qual as tarefas? Então, a gente divide as tarefas e a gente consegue visualizar muito bem os riscos que ele tem, tá bom? Qual que é o outro? Risco. Então, risco físico, químico, biológico, ergonômico de acidente, e a partir daí a gente localiza o agente,
Qual que Medida é? preventiva. Então, medida preventiva. Do momento que eu detectei uma irregularidade, né, detectei essa irregularidade, a partir do levantamento dos riscos, né, então eu verifiquei o risco, vi meu agente, eu vi qual que é o problema. Então, eu já tenho que tomar as minhas medidas primeiro. Eu tenho que corrigir essa irregularidade. Como que eu vou corrigir? Né? Lembra? Tem situações que a gente tem que corrigir imediato, tem outras questões que a gente pode corrigir um pouco para frente, tem situações que a gente pode, que seria a curto, a médio e a longo prazo. Qual que é o outro? Tarefa. Então, essa tarefa, a gente tem que estudar muito bem. É assim que a gente aprende segurança do trabalho em qualquer ambiente de trabalho. Primeiro, a gente olha o camarada trabalhar, fica de longe só observando os passos dele. Depois a gente conversa com ele e vê, né, para dividir a tarefa. Como que é? Ó, primeiro eu chego aqui, eu vou ligar a máquina, depois eu vou abastecer, depois eu faço isso, eu faço aquilo. Então, a gente coloca a tarefa. Tal, essa é a ordem, tal. Então, a gente pega bloco por bloco, fica muito mais fácil da gente poder visualizar todas as falhas, tá? O Regra. outro, não entendi. Regra. Regra. Então, existem algumas regras, né, que quando o camarada está trabalhando, que essas regras, às vezes, elas são quebradas. Então, olha, se tiver tanto trabalho, eu vou agir dessa forma, se tiver menos, assim, se o peso for maior, eu digo tal. Então, tem uma quebra de regras, e a gente tem que avaliar muito bem essas questões, porque, às vezes, é nessa quebra de regra, ou nessa mudança de regras, que acontecem os acidentes. O outro Atividade. é a atividade laboral do cara, né? Que aí já está junto com a função, com a tarefa, então a gente avalia tudo. Lembra que o cara tem uma função, mas executa outra. Então, qual que é a sua função? Minha função é auxiliar de escritório, sei lá, ajudante, mas você está operando a máquina, você está limpando a máquina, você está fazendo serviço de manutenção, beleza? E o Perda. outro a perda é o acidente ou o danos à propriedade, tá? Então, a gente, quando vai fazer uma análise, a gente tem que ver primeiro, né, a questão do funcionário, é lógico, né, mas muitas vezes o funcionário, ele acaba sofrendo um acidente, porém sem lesão, né? Que aí para ele é um incidente, mas para que ele está levando é um acidente. Um exemplo, o cara está andando com a empilhadeira, tá? E aí ele acabou deixando o garfo muito baixo, tá? Que a gente fala que tem que ser 15 centímetros do solo, mas ele abaixou mais, deixou uns 10 centímetros. E ele tem uma depressão e aí bateu. Quando bateu, o que aconteceu? A empilhadeira subiu, quebrou o garfo da empilhadeira, a mercadoria caiu, estrupiou todo, quebrou todo, mas ele não se machucou, né? Então, o que acontece? Tem um monte de perdas aí. Então, perdeu na forma material, que são os produtos, né, que ele estava levando, a perda da empilhadeira, porque às vezes a empilhadeira quebrou o garfo, você vai ter que comprar outro garfo, não é na hora que você compra, é caro, às vezes a empresa não tem dinheiro, né, para comprar aquele equipamento, não estava previsto, às vezes tem que encomendar, esse material vai demorar para chegar, não é assim, sabe, você vai lá e joga no carro e volta. Então, tem um montão de coisa aí. Como que isso acontece? Perda de tempo, perda de produção, perda financeira ou econômica para a empresa, tá? A gente também acaba vendo isso. Então, a gente não quer atrapalhar a produção, ao contrário, a gente, quando vai fazer uma análise, a gente também avalia que não tenha perca. Ah, tudo bem, caiu uma torre lá, mas não machucou ninguém, tudo bem, tá beleza, que se dane a torre. Não, lógico que não. Entendeu? A gente tem que estar preocupado com o funcionário, evidente, mas também com perca de material da empresa. Qual que é o outro? Próximo slide. Aí, o próximo. É o 4. É isso, né? Então, peraí, nós estávamos nesse. Agora vai para o 5. Vamos ver se não vai mudar. Análise de risco. O que é essa análise? A análise é um levantamento técnico detalhado dos riscos potenciais de acidentes presente em um novo projeto, mudança, estrutura, atividade geral, né, e algumas específicas. Então, esse levantamento técnico profundo. Então, quando a gente vai fazer uma análise de risco, tá? Uma análise preliminar de risco, ou só análise de risco, tá? A gente tem que tentar observar profundamente o que o funcionário está fazendo. A gente tem que olhar
longe, entendeu? Você tem que tentar imaginar o impossível, tá bom? Acho que eu já contei para vocês o seguinte, que eu pego o ônibus, quando eu pego o ônibus, eu nunca sento naquele banco mais alto, porque para mim, se o ônibus bater, dali eu vou voar, eu vou lá fora do ônibus, entendeu? Então eu sento sempre no banco de trás. Porque se por acaso bater, a minha distância vai ser menor entre o banco da frente, tá? E então eu começo a mentalizar isso. Aí metrô, eu não quero pegar no primeiro, falando a Milton, tá? Ah, não vou pegar no primeiro vagão, porque se dá uma paulada, as pessoas que estão lá vão se machucar mais do que está aqui no meio. Então, você começa a pensar em umas coisas dessa forma. Eu vou no cinema, não quero sentar longe da saída de emergência. Se eu vou num bar, eu já fico olhando onde está a saída. Ou eu quero sentar próximo da saída. Então, é assim, a gente da segurança do trabalho, você começa a materializar isso. Vai no lugar, já quer ver saída de emergência, já quer ver se tem extintor, já quer ver como que é, entendeu? Se alguém passou mal, você já quer saber o que faz quando você vai atravessar a rua, né? E até mesmo, se vocês em outro momento fizer direção defensiva, a gente acaba dirigindo por 3 carros na frente, 3 carros atrás, olhando dos lados, então é uma coisa meio de louco, mas isso nos garante que quando o camarada estiver executando uma atividade, a gente vai ter um olho mais amplo, tá? É como mãe quando está olhando seu bebê, ela consegue visualizar tudo, consegue visualizar que se ele cair ele pode se machucar, então ela fica, sabe, mais ou menos assim. Exatamente isso que essa visão, né? Que ele fala assim, que é um levantamento técnico detalhado, você tem que observar tudo, possível e imaginário. Bom, aí nós temos o risco, né, que é a possibilidade de perda, então esse risco é possibilidade de perda física, perda material, tudo isso a gente observa, né, incêndio, né, destruição, o risco, caramba, volta... O risco poderá estar relacionado ao que? A pessoas, processos, propriedade e meio ambiente. Então, quando a gente fala no risco, a pessoas, machucar a pessoa, tá? Ferir a pessoa, trazer a morte também. O processo pode ter um problema que no processo pode ter perdas, né? A propriedade, né, pode ter perda, pode pegar fogo e tudo para o espaço. O meio ambiente pode poluir o meio ambiente. Então, nós, da segurança do trabalho, nós também estamos ligados à questão ambiental. Então, nós cuidamos da segurança do trabalho, saúde ocupacional e parte ambiental. Então, nessa parte, a gente também tem que estar preocupado aonde? Lá fora. Então, se pegar fogo, o transtorno que não vai gerar lá fora, se tiver um vazamento de gás, um vazamento de algum produto químico, o problema que não vai levar lá fora. E assim vai os resíduos, tal, então vai o que? Afetar o meio ambiente. Então, eu tenho que estar preocupado com o funcionário dentro da empresa, tá? A empresa e o seu entorno, tá? Que seria o meio ambiente. As medidas... Volta, que apagou. As medidas... Opa, as medidas... Parece que se eu deixar aqui o mouse em cima, ele não se movimenta. Aí, opa. Medidas preventivas... Ô, filhinha, ajuda o tio, vai. Tava indo tão bem. Aí, é só movimentar o mouse que esse cara, ele serve. Vamos ver se eu não mexer. Vamos ver. Vai. Lê para mim, então. Medida preventiva, proposição técnica ou administrativa para controlar ou eliminar o risco, visando a execução da atividade de forma segura. Então, essas medidas administrativas, às vezes a gente acaba tendo que entrar nessas questões como, olha, para fazer esse trabalho tem que ser no horário diferente, mas esse horário diferente vai ter que pagar uma hora extra para o funcionário, então a gente tenta montar um esquema, entendeu? De uma forma com que, vamos supor, olha, tem que fazer esse trabalho, mas esse trabalho ele tem que ser feito somente no horário que não tem funcionário dentro da empresa, tá? Então
Então tem que ser fora de expediente. Pô, mas fora de expediente eu vou pagar hora extra para o funcionário? Não, eu posso fazer com que o funcionário ele entre mais tarde, tal, e saia um pouco mais tarde e vai cumprir a carga dele de horário, então não vai atrapalhar nada. Então são questões administrativas que a gente consegue trocar ideia com os departamentos de RH, departamento de administração, enfim, para montar um esquema para executar essa atividade. Então, vamos supor, olha, o cara tem que fazer um trabalho de fachada, um trabalho dentro da produção, e para executar esse trabalho dentro da produção, tem que desligar as máquinas. Quando que eu vou fazer? Ou no final de semana ou à noite. Ah, mas eu vou pagar hora essa para o cara? Põe o cara aí. Não, não dá para colocar. Como que eu vou pintar um teto, sendo que vai pingar tinta na máquina, vai danificar a máquina? Então, a gente vai executar essa atividade no final de semana, tá bom? Então, a gente tem que articular com os outros departamentos para que esse trabalho consiga sair com segurança, entendeu? Por isso, eu vou mexer na cabine, que a gente chama de buzoe, que numa fábrica, só os cabos energizados, às vezes, eles são insuficientes, aí tem que colocar placas, né, no lugar do cabo são placas, né, de cobre, que ele faz o trabalho dos cabos. Então a gente chama de buzoe. E aí ele é uma caixa, né, uma eletrocalha, e eles passam dentro. Então é perigoso até você encostar, que pode tomar choque. Então qual que é a nossa preocupação? Como que eu vou limpar esse negócio energizado? Eu não posso, eu tenho que desligar. Para desligar a cabine primária, aí a fábrica não vai ter produção. E aí então tu tem que fazer essas atividades no final de semana ou no dia, né, quando a gente faz a parada da fábrica. Para isso a gente entra em contato com a administração, RH, porque tudo isso vai gerar hora extra, então a gente tem que estar por dentro disso, entendeu? Ah, mas vai gerar hora extra, o que eu posso fazer? A gente tenta se adequar, beleza? Aí vai o 9. É isso? É isso mesmo? Deixa eu ver. Estava aqui, 9. As tarefas são os passos da atividade a ser executada. Então, normalmente a gente pede por escrito antes, né? Então, antes o camarada, qual vai ser a sua atividade? A minha atividade eu vou fazer vou fazer um trabalho de fachada. Um trabalho de fachada, tal, o que você vai fazer? Olha, eu vou pintar a fachada. Como que você vai pintar a fachada? Olha, eu vou colocar um andaime, tal. Então, o cara falando, automaticamente a gente já cria o quê? Um roteiro, a gente já cria o quê? Uma ordem. Então, o que você vai fazer? Eu vou pintar a fachada. Como que você vai fazer? Ó, primeiro eu vou colocar andaime, aí eu vou colocar o operador, então já tem esse cenário, eu já sei que em primeiro lugar tem que isolar a área. Segundo lugar, eu tenho que montar um andaime. O andaime tem que estar ancorado, tem que estar amarrado, tem que estar aquelas coisadas todas. O terceiro cara que vai subir lá, eu tenho que saber se o cara tem curso de trabalho em altura. Quarto, o que ele vai mexer lá em cima? Ele tem que estar amarrado. Aí por aí vai, os equipamentos que ele vai usar, o equipamento que ele vai usar, a tinta que ele vai usar, é uma tinta tóxica, não é uma tinta tóxica, porque se for tóxica ele tem que usar outros EPIs. Se for muito tóxicas, essa tinta, né, ou usar um tipo de produto que for tóxico, quem vai estar acompanhando também tem que usar máscara. Ah, mas é um produto inflamável, já tem que deixar um extintor de incêndio próximo dessa atividade. Então, olha quantas coisas eu já tenho que pensar. Tá? Então, o que você vai fazer? Só numa limpeza de fachada, tal. O que eu vou usar? Então, eu já tenho que ver, e essa sujeira que cai. Para onde vai? Embaixo é um jardim. Esse negócio vai cair em cima do meu jardim? Não, eu tenho que colocar uma lona, alguma coisa, porque esse produto químico em contato com as minhas plantas, o que vai acontecer? Vai matar todas. É um problema ambiental. Ah, mas é um produto químico não pode ser jogado na terra. Eu tenho que fazer com que ele caia em determinado local, depois coloco alguma coisa para absorver ele e fazer um descarte. Tinta, eu não posso pegar tinta, colocar um papel embaixo, essa tinta cai, né? E ali eu coloco para o lixeiro levar. Não pode, numa indústria não é nada. Isso aí é contaminação. Eu tenho que colocar onde? No produto controlado. Eu tenho que colocar o que é um destino adequado para ele. Então, olha, o cara vai mexer com tal coisa, eu já tenho que deixar o extintor, vou mexer com o maçarico, já tenho que colocar o extintor, já tenho que ver como que ele vai usar o maçarico, saber se a caneta do maçarico tem a válvula de segurança. Então, já tenho que ver se o maçarico está, não sei, eu preciso saber se o cara tem curso de maçarico, curso de altura, entendeu? Olha, só nessa análise da tarefa. O cara nem começou a fazer, só em discussão, é funcionário seu, ainda até aquela parte administrativa é funcionário seu. Está registrado,
tá? Nós temos um contrato entre a minha empresa e a de vocês, salvaguardando que a nossa empresa, em caso aconteça um acidente, a responsabilidade é tua. E aí, como é que é esse negócio? Você entendeu? Então, olha o tamanho das coisas, olha o tamanho do enrosco. Entendeu? Olha como que começa a se aprofundar. Só estou falando da análise da tarefa. Agora, quando o camarada for trabalhar, pode ser que a gente consiga visualizar outras coisas, entendeu? Que não estava ali, mas aí você corrige na hora, amigão. Pô, você não falou que ia mexer com fogo, pô, então peraí, para. Pegar um extintor. Pô, você não falou que você ia mexer com lixadeira, pô. Cadê o protetor facial? Pô, você não falou que ia mexer com tal coisa. Cadê a máscara, entendeu? Então, isso é a tarefa, que são os passos da atividade executada. A gente tem que estar por dentro disso aí. As regras, né, que é uma orientação escrita, é uma orientação escrita ou não para a conduta. Então, quando a gente dita as regras da nossa empresa, as regras da empresa são essas, tá? Então, aqui as nossas regras são, para executar um trabalho dessa natureza, é preciso isso, preciso isso, preciso isso, preciso isso, preciso isso. Né, mas sabe por quê? Lá na outra, não interessa, aqui as regras são assim. Entendeu? Acho que vocês já se depararam muito com isso. Às vezes você vai fazer uma atividade numa outra empresa, né? Principalmente empresas multinacionais, onde a segurança funciona mesmo, o cara já te fala assim, mas aqui tem que ser assim. Não, é porque nas empresas que eu trabalho, nunca. Então, aqui é assim. Tudo bem? Tem que ser desse jeito, tá? Eu quero isso. E ponto final. Regras. Aí. Atividades, que é um conjunto de tarefas e um trabalho específico. Então, as atividades, qual atividade que você vai desenvolver? Atividade que é isso que eu falei. Então, vou limpar uma fachada, vou soldar isso, vou fazer aquilo, vou, sei lá, enfim, atividade que a pessoa vai executar, e aí então a gente, friamente, a gente vê todas as possibilidades de risco nela. Todas as possibilidades de risco nela. Então, um exemplo, eu vou dirigir empilhadeira. Quais os grandes problemas que podem acontecer numa empilhadeira? Entendeu? Pode ser o que ela tome, o cara tem que estar com o cinto de segurança. A ré tem que ter tanto o giroflexo em cima como o sinalizador de ré. Tá? Na frente, o cara não pode levantar muito, senão ele não consegue enxergar, vai bater. Tem que ter a altura de 15 centímetros, entendeu? Se o cara for mais alto, a carga tem que ir de ré. Entendeu? Então, você já começa a visualizar isso. Quais os problemas que pode ter? Pode tombar. Por isso que o cara tem que reduzir a velocidade. O camarada ele pode, na hora, tombar a mercadoria. Por isso que a gente centraliza a mercadoria, ou às vezes a gente manda amarrar a mercadoria na empilhadeira. Bom? As perdas, que é um desperdício de qualquer recurso. Então, imagine uma perda, tanto uma perda por parte do funcionário, uma perda de membro, uma perda de tempo, porque o cara vai ficar afastado, sei lá, por 10, 15 dias, é uma perda grande. Uma perda de material, se a empresa acaba perdendo material, vai ter que reproduzir, né? E já tem uma venda pronta, imagine, né? Tá lá e cai o material que já estava todo pronto para ser embarcado, e já estava com a guia de embarque, o porto já estava esperando, o avião já estava lá pronto para colocar aquela carga e despachar. E aí, não chega, como é que faz? Sendo que você já pagou o embarque. Já parou para pensar? Olha o transtorno que tem. Por isso que a nossa preocupação quando vai fazer movimentação de carga. Olha os problemas, entendeu? Mas, pô, tá merda, não, eu estou preocupado com funcionar. Não, você tem que estar preocupado no contexto geral. Imagine só a mercadoria está indo para o aeroporto e acontece alguma coisa, entendeu? Você pega uma coisa, sei lá, um detalhe, quer ver um detalhe besta, tá? O caminhão está com um documento vencido, o motorista está com a carteira vencida há mais do que 30 dias, o caminhão não está em manutenção, né, e quebra no meio do caminho, o cara não está levando uma carga, um container para o porto que já está tudo pago para ir para outro país. Olha o prejuízo que não se tem. Classificação das análises de risco. Então, nós temos aí, nessa classificação, novos projetos, que é avaliar os riscos de novos projetos, instalações de maquinário e linha de processo. Então, a gente consegue classificar esses riscos no papel.
é tranquilo, né? Porque aí você esgota as possibilidades de erro, né? E as atividades generalizadas, quando se trata de análise de risco, de atividade de análise de rotina, né? Então, coisas rotineiras, né? Às vezes são coisas bestas que você acaba passando batido, entendeu? Coisa besta mesmo, a ponto de, vamos supor, quer ver? Sei lá, a tiazinha da limpeza. Então, alguém na produção faltou, né? Que limpa a produção faltou, e aí você pega a tiazinha da limpeza, sem orientação, sem nada, manda ela limpar lá a produção. E aí ela não entende, ela vai limpar próximo da máquina, ela está de cabelo solto, o cabelo dela enrola numa polia que está lá também sem proteção, e arranca o couro da cabeça dela, ela bate, desmaia e passa mal e por aí vai. Eu vi uma situação exatamente como essa. Olha que detalhe, olha, presta atenção como que os caras não analisaram uma falha numa indústria, né, uma indústria de cabos, sempre na produção era homem que trabalhava, né, homem que trabalhava, e aí os homens, eles usavam um boné, né, um boné. Esse boné, por sua vez, ele servia para quê? Para o cabelo, por questão de deixar o cabelo para fora. Então o camarada colocava o boné, sempre tinha que ter o cabelo baixo, e boné. Pronto. Beleza, tal, papapá, isso, tal. Aí faltou um cara. Aí ligou para a empresa de limpeza. Olha, o fulano, você mandou uma rendição. Aí falou assim, quem falou foi compras. E aí, mas pode ser qualquer, pode ser uma mulher, qualquer coisa. Aí mandaram o quê? Mandaram uma mulher. Mandou uma mulher, não explicaram nada para ela, e a mulher com cabelão nas costas, e aí jogou na produção, você vai limpar a produção. E aí não perceberam que ela ia passar, deveriam ter orientado, você só pode limpar aqui, não, né? Explicar direitinho, não explicaram. A segurança do trabalho também não estava sabendo que era um novo funcionário, não fez integração, não fez nada. Por fim, a pessoa entrou e começou a limpar e tal, daqui a pouco se enfiou meio que nos cantos da máquina, que tinha uma sujeirinha lá no canto, né? Que não pode, pessoal de limpeza não limpa na região de máquina, é proibido, não pode, nem sonho deve entrar lá, mas a menina não sabia, ninguém falou nada, ela foi com a vassourinha, quando ela foi, ela se esticou, aí tinha uma polia, a polia pegou o cabelo e pum, puxou, quando puxou, pau, né, ela bateu a cabeça e arrancou um chumaço de cabelo e caiu desmaiada, aí que viram e tal, e aí começou, né, a parafernália. A segurança do trabalho desceu louca, e quem colocou essa mulher, da onde essa mulher apareceu? Ela apareceu que ela veio cobrir o trabalho da outra. E aí? E vocês não avisam a gente para fazer integração? Nada. Aí começou, aí que foram descobrir que compras, falou, olha, faltou alguém, e aí, então manda qualquer pessoa, nem imaginei que poderia ser. Olha que desencontro de informações. A menina bateu a cabeça, arrancou um chumaço de cabelo e ainda foi uma parte pequena do couro, mas arrancou o couro. Então, olha a quantidade de absurdos, porque não teve uma classificação de risco, não estava pré-estabelecido que, olha, funcionários terceirizados não entra na fábrica, não entra sem sentar aqui na segurança do trabalho. Não entra, ponto. Então, todo mundo está sabendo, todo mundo exaustivamente, de uma forma com que o funcionário vai entrar, não interessa terceirizado, não interessa, ele vai entrar lá, o que acontece? Pega-se essa pessoa, dá uma integração, o que pode, o que não pode, já apropria ela de equipamentos de proteção e tal, porque de cabelo comprido não pode entrar em produção, olha, então você coloca uma touca, tá? Eu não tenho, então tá aqui uma touca, eu tenho touca, eu te coloco uma touca, você vai, tá? Você não pode entrar aqui, você não pode entrar ali, ou seja, a gente gasta mais tempo dando instruções dentro de um campo de trabalho do que ela propriamente trabalhar, porque você vai gastar a manhã toda só orientando o que pode e o que não pode, aí daqui a pouco já é hora dela almoçar e ir embora, tá? Paciência. Por isso que normalmente a gente pede que só venha funcionários que já vieram, que já fizeram integração, que já conhecem a rotina da empresa, entendeu? Isso é super importante, isso aí também está lá, você já tem que começar a pensar nisso. Pô, se toda vez que vier, faltou um terceirizado, veio um terceirizado, você tem que ensinar. Peraí,
amigão, nós vamos fazer o seguinte, tá? Seleciona algumas pessoas que vão vir para cá, no caso de pessoas que faltem aqui. Tal, beleza, então eu vou treinar todo mundo, uma vez só, e tal. Essas pessoas já estão capacitadas, já entendem, tal. Quando ela voltar aqui, ela já passou, tal, e pau no gato. Porque isso não quer dizer que eu não vou ter que treinar nunca mais. A pessoa vem aqui, mas isso vai ficar muito mais fácil, entendeu? Isso é muito mais fácil, isso é importante também, muito importante. As fases da análise de risco, né, que é o levantamento de dados. Esse levantamento de dados a gente pode entrevistar as pessoas, né, visitar o local da atividade, né, e aí faz a análise, né. Quando você conversa com um funcionário, com certeza ele vai te expor, às vezes ele esconde algumas coisas, mas às vezes ele fala até o que não deve, e nessa hora que a gente pega esses pontos fracos, né. Então, é importante, o técnico, ele tem que ser chão de fábrica, ele tem que andar mesmo pelas instalações, ele tem que conhecer tudo, ele tem que saber onde tem caixa de disjuntor, onde desliga aqui, onde desliga ali a máquina, os botões de parada, tem que andar por dentro da máquina, fuçar, subir, descer, olhar, entender a máquina, conversar com o operador, tirar foto da máquina, conhecer aquela máquina, ver onde é necessário dispositivo de segurança, onde existe dispositivo de segurança, tudo isso é super importante, tá? E aí, com base nessas informações, você consegue fazer uma perfeita análise de risco, tá? Ela sai super perfeita. E aí, falamos aqui de responsabilidades. Normalmente, a gente responsabiliza ou dá uma responsabilidade também para acompanhar esse trabalho, que é o agente de mestria, né, que é o encarregado, o supervisor, o gerente. Esses caras também, eles também têm que ser capazes de detectar essas irregularidades. Por isso que nós damos treinamento para o pessoal chão de fábrica, depois para seus líderes, né, com uma linguagem semelhante, para os encarregados, uma linguagem diferente, né, para a gente mostrar para eles a importância que é e os problemas que poderão ocasionar caso o cara saia de conduta, e gerentes com uma visão até mesmo de reclamação trabalhista. Então, a gente tenta mostrar para ele, olha, por isso que a gente não deixa o cara fazer isso, porque vai dar um problema, vai ter uma reclamação trabalhista, e isso vai implicar nisso. Bom, então a gente explica bem detalhado para o quê? Para cada responsável. Então, você é o líder, a gente vai te falar com uma linguagem, entendeu? Uma linguagem técnica, né, do pessoal de produção. E assim vai subindo. O gerente, eu tenho que falar com outra linguagem, eu tenho que falar para ele os problemas entre esse relacionamento do funcionário com a empresa e a empresa propriamente dito. O que isso pode gerar em reclamação trabalhista, adicionais de insalubridade, periculosidade. Porque às vezes o cara fala assim, né? Mas por que eu não posso fazer isso? Tá? Por quê? Por causa disso, né? Não pode. Então, talvez lá embaixo a gente fala, não pode, explica de uma forma mais, né? Olha, isso aqui não é sua atividade, isso aqui é perigoso, tal. E aí você vai subindo, chegar lá em cima e falar assim pro gerente, o cara não pode porque, ele não é para fazer isso, porque se ele fizer, ele vai tirar foto, vai chamar um colega e vai evidenciar que ele trabalha em agente periculoso. Isso vai trazer um transtorno, depois ele vai fazer uma reclamação trabalhista e nós vamos perder, tá bom? Então, eu peço para você, não deixe ele entrar lá, vamos colocar a placa, orienta ele, papapá, entendeu? Então, a gente acaba dando também responsabilidade para essa galera. Entrevistar as pessoas é muito bacana, é super importante, porque é aí que você aprende e se enriquece de conhecimento quando você vai conversar com as pessoas, né? Então, você vai lá levantar informações sobre o cargo, né? Os ocupantes, as atividades com os envolvidos direto ou indiretamente, né? O que você faz? Como que você faz? Posso ficar aqui olhando, entendeu? Deixa eu olhar como que você trabalha, ou ficar de longe, tal, e nessas horas você acaba tirando uma foto, hoje com o celular, até para ver se tem um problema ergonômico, se não tem, se a máquina tem dispositivo, se a rotina que ele faz, a linha de tarefas poderia ser alterada ou não, tá? É importante para essa entrevista conhecer o quê? Os manuais de operações, né, ou de manutenção, caso tenha, para saber se o cara está fazendo certo, né, como que deve ser feito as inspeções, que o manual
segurança de operações da máquina, às vezes tem, né? Às vezes a empresa tem esse manual e a gente dá uma folheada e vê, olha, para fazer tal coisa tem que ser feito dessa forma, tal, então fica muito mais fácil para a gente também, tá? Os padrões de operações, as descrições de cargos, tal, isso é super importante. Aí vem, volta aqui, 17, visitar o local da atividade, né? Acompanhar o passo a passo e executar da execução da atividade, né? Então é isso que eu acabei de falar. É muito importante a gente ver o cara trabalhando, tá? Às vezes ele perde a gente, ele fica meio com medo, falar, amigão, eu vou ficar daqui olhando o seu trabalho, beleza? Não vou interferir nem nada, você faz aí do jeito que você é acostumado a fazer, beleza? Só estou aqui só para acompanhar e para ver como que funciona aí essa atividade, tá bom? Tá? Porque assim eu consigo visualizar os riscos, né, e potenciais que você está exposto. Tranquilo. Visitar o local da atividade para levantar os riscos potenciais de acidente, né? Para fazer essa excelente análise de risco. Assim a gente consegue evitar um monte de transtorno, tá bom? Então, através dessa observação do ambiente de trabalho e dessas informações envolvidas na atividade. Evidente que às vezes a gente está lá olhando alguma coisa, já viu o encarregado, e aí, algum problema, o que que deu, né? Achando que nós vamos punir o funcionário. Não, olha, eu estou aqui para olhar. Ou antes, quando eu vou para a produção, já aviso, ó, ficar na produção o dia inteiro hoje acompanhando o trabalho. Ah, por quê? Porque eu quero saber como que o cara trabalha, eu quero ter certeza se ele não está exposto a riscos desnecessários, por aí vai, entendeu? A gente acaba agindo dessa forma. Elaborar essa análise, né, durante o levantamento de dados, volta, essa é a imagem. Elaborar, vai, sumiu de novo, volta, só mais uma vez, hein? Só ver o que está escrito aqui fica mais fácil para mim. Elaborar a análise. Eita! Quando eu penso que não, ela some. Calma aí, gente. Tenha paciência. Sumiu. Tá, só mais uma vez, aí você lê para mim, Vanessa. Não ficar. Não deu. Pode ler para mim? Durante o levantamento de dados, na entrevista e na visita ao local da atividade, o supervisor responsável pela atividade analisará cada tarefa, identificando os riscos inerentes a cada tarefa e propondo medidas preventivas para cada tarefa. Registre esses dados no formulário de análise. Tá. Em alguns desses casos, a gente chama o pessoal de produção, né, gerentes, supervisores e tal, até às vezes para acompanhar o trabalho da gente, se a gente tiver dúvida sobre aquela atividade, para ver se dá para modificar, tá? Às vezes você começa a observar um trabalhador, você vê que ele está fazendo um trabalho, às vezes, fazendo muita força, ou um trabalho que você percebe que daria para fazer de uma outra forma mais tranquila, então você chama os responsáveis, vem cá, sem o funcionário saber, né? Porque senão você dá crédito para ele, aí vira uma sopa, né? Você falar que ele está fazendo muita força é uma desgraça. Então, você chama o encarregado e tal, amigão, diz uma coisa, eu estou olhando ali o fulano trabalhar, mas, nossa, o cara precisa fazer mesmo aquela força, cara. Aí o cara, não, o cara tá fazendo errado, pô, não é desse jeito, o cara tem que fazer assim, assim, assim. Então, mas aí, você já orientou ele? Não, mas vamos lá orientar. Então a gente vai junto e fala, amigão, você está fazendo excesso de força desnecessária, assim, assim, assado e tal, tal, tal. Então, em conjunto, né, a gente consegue resolver. Ou às vezes, tá certo, aí o cara fala, pô, amigo, não tem outro jeito, o cara, para fazer esse trabalho é só assim. Pô, mas e se fizesse assim? Vamos ver, vamos fazer um teste. E se eu fizer isso, isso, isso? Entendeu? Então, agora recente, lá na fábrica, partiu até do encarregado, não foi nem minha, tá? Porque o que acontece? Nós temos uma guilhotina que tem todo o aparato, então o cara coloca o peso, né, coloca o pallet, aí ele aperta um elevador que sobe, né, fica no nível, né, do operador, o operador só puxa o papel, coloca aqui, corta, vira para cá, porque a mesa ela tem umas bolinhas com ar, então ela desliza, não interessa o peso, você só empurra assim como se fosse uma pena, você empurra, cai no outro negócio, aperta o elevador, desce, então o cara não faz força, só que aconteceu o quê?
aquela máquina, né, que tem todo esse aparato, ela apresentou um problema, que é uma peça importada, que ia demorar não sei quantos dias para vir, não sei o que, não sei o que. E aí o camarada estava trabalhando numa outra máquina, né, que é do lado, que é uma máquina que não tem esses dois agregados, né, e aí o camarada meio na mão, pum, joga aqui, tal, né. Eu tinha visto, eu falei, pô, não, a Mitulação comprando a peça, então, paciência, né. Aí o cara chegou para mim e pediu a permissão. Pô, doutor, eu posso tirar o elevador dessa máquina e colocar naquela para o colega não ter que abaixar? Eu falei, na hora, filho. Eu não tinha pensado nisso, porque eu vi aquela máquina. Você falou para mim que a peça tinha sido comprada, só que demoraria 90 dias, que vem da China, sei lá de onde vem, entendeu? Ele, não, é verdade, mas aí nós discutindo aqui, olha que legal, nós discutindo aqui, chegamos à conclusão que isso poderia resolver o problema do funcionário. Ótimo, ótimo. Estou assinando, ó gato, entendeu? Então, olha, só para vocês entenderem que, às vezes, quando você cria um pensamento preventivo, quando você cria uma filosofia prevencionista, às vezes nem parte de você, como segurança do trabalho, tomar algumas ideias, ter algumas ideias. A galera teve. E ele me comunicou, parabéns, então de parabéns, e vou levar para o diretor, que olha, a ideia foi dos caras, acabou, não tem problema, tá? Pô, tipo assim, pô, você que está aqui, você não viu isso, né? Não tem essa. Não tem essa. Tá, eu não vi o colega que trabalha aí que teve essa visão e resolveu o problema. Eu não vou falar assim, então, eu não falei nada, porque você falou para mim que ia chegar a peça, então você tá errado. Ah, não, pô, caramba, você tinha que esperar. Não, acabou, resolveu o problema, tirou o elevador, põe ali. Quando chegar a peça, tirou o elevador, o cara, ué, acabou. Entendeu? Eu vou ser menosprezado? Não. Eu vou ser mandado embora? Também não. O cara vai receber um elogio, pode até receber do presidente. Legal, sua iniciativa foi bacana, ponto. Isso não desmoraliza ninguém, é tranquilo. Isso demonstra o quê? Que todo mundo está em um prol só, que é o que? A prevenção. Ótimo, perfeito, perfeito. Tá? Opa, pulou uma aqui. Essa aqui nós lemos, né? Que você leu agora? Isso. A 18. Então, vamos ver a 19. 19 é o formulário. Então, esse formulário tem lá a área, né, o cargo, a atividade, o resumo da atividade, as tarefas que ele executa, né, medida de prevenção caso tenha, né, os tipos de riscos que existem, e pontos a gente tem, sempre a gente coloca em qualquer análise a parte médica, né, onde fica uma caixinha de primeiros socorros próximo, quem são os caras que são de primeiros socorros, onde tem hospital e tal, a gente sempre coloca nesses formulários, entendeu? É super importante também. Então, a gente tem aqui o formulário dessa análise, né, que primeiro, evidente, com muito mais detalhes, a gente está colocando aqui, pelo menos, o básico do básico, tá? Que é o que? A área tal, o cargo, a atividade que a pessoa está desenvolvendo, o resumo da atividade dela, a tarefa que ela está executando, os riscos que nós detectamos ali, as medidas preventivas ou corretivas que deverão ser executadas, né, os pontos aí tem um ponto de ambulância mais próximo, o carro, qual que é o carro, às vezes não tem ambulância, é um veículo, o ramal da segurança, onde tem a caixinha de primeiro socorro, normalmente a gente deixa uma caixinha em local próximo, né, de produção e tal, ou na responsabilidade do encarregado. As responsabilidades, né, que é relacionar às atividades de risco, as áreas de trabalho, supervisor responsável, né, pela atividade, não somente pela atividade, né, ele também entra como um facilitador, né, é importante isso, a gente ter um contato com todo mundo, porque às vezes a gente consegue discutir, porque nós não somos o dono da verdade, às vezes a gente tem uma ideia e aí ela é inviável, e aí o camarada só para te ferrar, ele fala, tá bom, então vai ser desse jeito, só que atrasa a produção, depois ele leva lá para cima, então, atrasou porque a segurança do trabalho falou para fazer assim, ó, você vai falar com os caras, entendeu? E aí então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então o cara é um facilitador nosso, é um parceiro, a gente tá tudo junto, entendeu? É assim que, é o que eu sempre digo, tenta convencer primeiro a parte de cima, que se todo mundo tiver legal, todo mundo vestir a camisa, para baixo é mais fácil, quando chegar no peão, puta merda,
talvez o pior não vai ouvir você, mas vai ouvir quem? O seu facilitador, que é o encarregado dele, o líder, entendeu? E ele vai entender perfeitamente, porque às vezes tem até uma certa intimidade no palavreado, né? Na consideração, e é uma forma mais fácil de falar, tá? A elaborar também tanto o supervisor responsável pela atividade ou segurança do trabalho, né? Então, como que a gente vai escrever isso, de que forma, divulgar e aplicar, a gente sempre passa um pouco para o supervisor, né? Que ele ou responsável pela área, né? E a gente, né, da segurança do trabalho, que a gente tem como obrigação também divulgar, fazer documentos, né? Preencher essa análise, ou criar procedimentos, colocar, né, fixar na máquina a descrição da tarefa que nós acertamos, né, todo mundo assina e tal, fica bem divulgado. A segurança do trabalho, a gente acaba dando assessoria para eles, né? Assessoria no sentido de, olha, estou aqui para franquear a conversa junto com a diretoria para a gente facilitar em questão de documentos, para facilitar em questões de equipamentos, para melhorar o trabalho do funcionário, né? E fazer as auditorias, né? Essas auditorias são muito importantes, porque não adianta você fazer uma análise de risco, você implantar um programa, sei lá, um procedimento, e depois se deixar para lá. Então, a gente tem que passar lá constantemente para ver se realmente os funcionários estão fazendo, cumprindo aquele passo a passo, tá bom? Aprovar, né, a área de segurança do trabalho, junto com os responsáveis também, aprovar esse documento, todo mundo está sabendo, ou seja, quanto mais a gente divulgar, melhor, né? A gente tem que, todo mundo tem que saber que funciona daquele jeito, todo mundo, então do peão até o cara lá em cima tem que saber, tá? Para até mesmo se ele passar, um diretor passar dentro da produção e ver que alguém está trabalhando de uma forma irregular, ele sabe que está irregular, ou ele chama a atenção do cara ou liga para a gente. Então, vamos supor, protetor auricular. Na fábrica todo mundo tem que usar, ponto. Então, se um diretor chegar e ver um cara sem protetor, ele vai falar pro cara, meu, cadê seu protetor? Não tenho. O Hamilton sabe disso? Você já procurou ele para pegar um? Não, vou, então vai agora, porra. Os caras sabem. Então, se um diretor descer, ele vai falar isso, sabe? Então, se ele pegar alguém, então as pessoas sabem. É uma coisa super normal. Você não precisa pegar comigo, é só não perguntar um protetor. Ninguém vai te perguntar se perdeu, jogou fora, levou para. Tá bom, tá um outro aqui, beijo, tchau. A gente só quer de volta quando dá uma luva, né? Sapato, né? Uma bota de segurança. Aí a gente dá o velho para te dar um novo, capacete dá o velho para pegar um novo, óculos de segurança dá o velho para pegar um novo, né? Agora, o protetor não, o protetor com direto. As formas de aplicar, né? Orientação dos recém-admitidos, que é a chamada integração, né? Integração, né? Nós cansamos de falar, se você fizer uma integração bem feita, olha, você tem tudo, tá? Monte uma excelente integração, que aí você consegue alcançar pelo menos aí uns 80% dos seus objetivos, né? Então, treinamento constante, né, DDS, que são aqueles diálogos ou diária, semanal, ou mensal, ou na sua CIPAT, os avisos, né? A gente tem que ser bem atuante nisso, né? Fazer algumas reuniões relâmpago, né? Chegar na produção, aquela galera está esperando chegar material para. Então vamos bater um papo, entendeu? Fazer uma reunião com os caras, passar, às vezes, tem um outro cara lá dando sopa, pega os caras, faz reunião assim, um bate-papo rápido, né? Então, eu faço muito disso, mas muito. Puta merda, eu ando na produção, o cara tá dando sopa, às vezes o cara tá trabalhando na máquina todo lado com ele falando, entendeu? Então, é importante. Reunião planejada, reunião de planejamento de serviço, os caras vão fazer um novo serviço, então fazer parte, né, até para a gente saber como que vai rolar. Reunião de segurança e saúde, né, são aquelas reuniões que a gente reúne todos os gerentes ou uma parte deles, encarregados, chefia, para a gente falar quais são os nossos objetivos, mudança de lei, como que deve ser feito, entendeu? Para criar e manter aquele pensamento prevencionista. Indicar EPI, investigar acidentes,
frentes de serviço de manutenção, isso é muito importante, que é o pessoal que está mais propício, né, a sofrer acidente, é o pessoal de manutenção também, aqueles que colocam a mão no risco, tá? Aqui a gente, se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia fazer um exercício prático, né, como nós não estamos, então só fica aqui só a curiosidade, né? Então a gente tivesse em sala, ia fazer esse exercício prático, que é elaborar uma análise de risco para uma atividade específica, atividade de oxicorte, quando a gente usa oxigênio com alguma coisa, né, para fazer corte, com maçarico, entendeu? Então você vai fazer um corte, né, vai cortar uma peça, né, então vai usar um maçarico. Tá? Então, a gente dá um exemplo desse, e aí você vai criar uma análise de risco, né? Então, o que é necessário para fazer uma atividade de oxicorte? Olha, para fazer uma atividade de oxicorte, o cara, então, precisa de oxissegurança, protetor facial, toda a roupa, né, de couro, uma roupa de segurança, bota de segurança, se for dentro da produção, aqueles biombos, né? Se for fora da produção, dentro da sala dele, também, né, tem que estar protegido. Que mais? O tambor, né, a caneta tem que estar com a válvula de segurança, os tambores tem que estar com a camisa, né, para evitar cair, tem que estar em cima de um carrinho, né, em cima do carrinho, o carrinho tem que estar decente e ainda amarrado com corrente, né, enfim. Então, esses são alguns toques que a gente tem aí sobre esse oxicorte, tá bom? E, por último, né, que essa metodologia de análise de risco, ela representa apenas uma orientação inicial no trabalho de análise de risco, né, que é um alicerce aí de trabalhos educacionais que se consolidará na prática, ou seja, isso não para aqui, é importante que vocês sempre pense em criar formulários. Se você pegar na internet, você vai ter 1 milhão de formulários de análise de risco, análise de risco, análise preliminar de risco, análise de risco e tarefa, análise de função, enfim, né? São análises voltadas para a segurança. E aí é questão de vocês adotarem uma, ou pegar uma e melhorar, ou caso vocês entrem numa empresa e vejam se ela é super eficiente, se não for também, melhoria contínua, né? Pode fazer as alterações. Beleza? Eu encerro por aqui a apresentação. Queria saber se alguém tem perguntas e dúvidas sobre esse texto. Não. Muito bem. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Eu encerro aqui, deve ser aqui, a gravação.